Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola de IA. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem a alegria de conversar com o Murilo Silva, que é diretor de estratégia e marketing na Fuse IoT e também é co-founder e diretor da IoT Solutions. Murilo, cara, é um privilégio enorme que você tenha aceito, né, esse convite aqui para esse bate-papo. Obrigado demais e, cara, queria sugerir a gente começar você contando a tua história profissional, cara. Pode ser? Claro. Poxa, obrigado, Marcelo, pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Poder falar daquilo que eu amo, daquilo que eu acredito, é um privilégio muito grande, né? Então, contando um pouco, né? Quem é o Murilo, da onde o Murilo veio e por que que o Murilo está aqui, né? Para falar. Bom, eu nasci numa comunidade aqui em São Paulo, conhecida como Capão Redondo. Então, você pode chamar de comunidade, periferia, quebrada, favela, morro, pode dar o nome que você quiser. Comecei a empreender ali na minha adolescência, né? Fui com 13 anos de idade, eu fui apresentado para o mundo dos computadores. Naquela época, acho que você deve lembrar, Marcelo, era aquelas telas de fósforo, aqueles disquetes grandes, né? E a partir dali eu comecei a sonhar com um computador, em ter um computador, decidi meio que a minha carreira por ali, comecei a estudar eletrônica e me desenvolvi no ramo de telecomunicações. Então, eu arrumei, consegui um estágio, me transformei num programador de telecom, técnico de telefonia, depois programador de telecom. Fiquei 22 anos atuando como desenvolvedor de área de call center. Então, eu desenvolvia URA e discador preditivo, trabalhava com inteligência de negócios voltado para inteligência de negócio voltado para cliente, atendimento ao cliente. E aí, depois de 22 anos trabalhando com a mesma coisa, desenvolvendo o mesmo sistema, eu me cansei daquele mundo. Eu tive contato com um empreendedor muito forte de uma empresa multinacional. Isso me inspirou a ser um empreendedor e eu decidi pedir as contas como CLT e abrir a minha própria startup. Então, eu tive 3 startups e ali meio que sem saber o que fazer, né? Eu abri a minha primeira startup. A primeira eu fali, né? A segunda eu vendi e a terceira Ó. eu venci, que é onde eu estou hoje aqui. E o que que foi ali o grande pivô de eu sair do mundo CLT e começar a empreender? Como eu já era desenvolvedor e tinha um background também de eletrônica, eu comecei a estudar a parte de transformação digital. E aí, há 8 anos atrás, quando você falava de transformação digital, não tinha material, tinha pouquíssimas coisas, poucos artigos, e eu me deparava com siglas como ML, Machine Learning, Big Data, Data Science, inteligência artificial, Internet das coisas. E aí, Internet das coisas, IoT, foi o que vibrou meu coração, que acendeu de verdade uma paixão em mim pelo propósito de melhorar o mundo e a vida das pessoas. Eu decidi unir o meu conhecimento de desenvolvimento em eletrônica e abrir a minha primeira startup. Foi para monitoração de vacinas, temperatura em geladeiras. Minha primeira startup, infelizmente, como estava em cima de um processo governamental, ela quebrou, né? Teve sucessão de governos, e aí troca de gestão de autarquias, eu acabei sendo atingido por isso. Minha primeira startup quebrou, a segunda já foi uma demanda já para o agro, aí eu desenvolvi um brinco do boi, eu fui muito conhecido no mercado como o Murilo do brinco do boi, né? Eu desenvolvi um sistema para fazer rastreamento de gado Nelore e em fazendas de criação extensiva, e é um mercado muito grande, um mercado muito carente de tecnologia. Minha plataforma ela dava um mapeamento para redução de custos operacionais dentro da fazenda. Então, prevenção de roubo, de fraudes, o comportamento do animal, manejo sanitário, rotacionamento de pastagem. E essa startup ela foi adquirida por uma holding e hoje nessa holding a gente tem uma nova unidade de negócio que é a Fuse IoT. A Fuse IoT, eu sou o cofundador, sócio, diretor de soluções e marketing estratégico. A gente está em 5 países: Espanha, Portugal, México, Colômbia e Brasil. E hoje a gente atende grandes logos com inteligência artificial e IoT, como Colgate, Honda, Toyota, TIM, Itaú, Ambev, Santander,
P&G, Arauco, enfim, diversos logos legais, né? Que estão aí dentro das verticais de indústria 4.0 e também de cidades inteligentes. E hoje eu estou, como a gente atua muito com inteligência artificial e a nossa inteligência artificial é própria, a gente atua muito no segmento de transformação digital dentro de indústrias e também na parte de varejo dentro dessas cidades inteligentes. Então, eu estou voltando para o mercado hoje, depois de ter toda essa experiência, né, de como levantar um negócio do zero, implementar uma tecnologia, entregar valor e escalar isso para o mundo. Eu estou voltando para dar palestra, transferir conhecimento e inspirar pessoas. E, mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Pô, que legal, meu irmão. Que história aí bacana, né? É, É, acho que a indústria aí, né, cara, realmente, talvez cidades inteligentes. Nossa, tem tanta coisa aí de oportunidade, né? Mas, muito. cara, uma curiosidade aí, né, sobre o cenário aí, né, de IA e o IoT, né, cara? Como é que você vê aí a evolução, cara, da integração, né, dessas duas, vamos chamar duas tecnologias emergentes aí, né, disruptivas nos próximos 5 anos, meu irmão? O que que você vê para frente aí? Como é que isso vai se moldando aí na tua visão? Uma coisa que eu tenho falado nas minhas palestras por aí, nos cursos que eu dou também, que é assim, não existe mais, ou aliás, não é que não existe mais, né? Não é suficiente somente a internet das coisas e não é suficiente somente a inteligência artificial. Então, a união dessas duas coisas, elas acabam se complementando de tal forma que elas se tornam numa única. É aí que eu entro com um novo viés do não é nem IoT e nem AI. A gente está falando de AIoT, a inteligência artificial das coisas. E se a gente for parar para pensar, a gente já tem uma série de coisas em volta da gente que são inteligentes. A gente tem Alexa, a gente tem relógio, a gente tem celular, a gente tem TV, a Smart TV, a Smartwatch, a gente tem carro, a gente tem uma série de dispositivos, de coisas conectadas que já possuem inteligência embarcada ou usam, coletam dados, transmitem para que a inteligência em nuvem consiga processar, tratar esses dados e fornecer insights de alto valor, que é o que a inteligência artificial acaba fazendo no final do dia, né? Então, não existe mais assim uma separação de um ou de outro. É basicamente uma interdependência de interconectividade entre as duas tecnologias. Eu até vou um pouco além, né? Esmiuçando, dando um pouco mais de contexto de cada uma delas. A internet das coisas e a inteligência artificial, elas não são por si só tecnologias, elas são conceitos de tecnologia que englobam várias disciplinas. Então, ambas atuam mais internet das coisas, com telecomunicações, eletrônica, física, química, conectividade, segurança, logística, operação e por aí vai. E a inteligência artificial, ela opera com parâmetros já mais tangibilizados para a área humana. Psicologia, ética, antropologia, estatística, matemática, aprendizado, modelagem, né? Tomada de decisões. E é aí que a gente vê a grande complementariedade dos dois conceitos entregando alto valor para o mercado. Não tem mais como tirar uma coisa ou outra. Agora, assim, essa ideia, né, da IA, vamos chamar tradicional, né, e o mundo da IoT. Beleza, agora, e a GenAI aí, quando entrou, o que que mudou, o que que ampliou? Como é que tá isso, cara? A gente trata, assim, inteligência artificial até, né, Marcelo, como se fosse algo novo, né? É uma coisa que as pessoas muitas vezes nem sabem do tempo que a inteligência artificial já está no nosso meio. A gente está falando dos primeiros modelos que nem eletrônico eram, né? A gente está falando lá de Alan Turing, a gente está falando da máquina Bomb Machine, a gente está falando de coisas que passaram desde a década de 40, 50, 60. O primeiro chatbot foi criado na década de 60, né? Ele já criava textos responsivos.
A gente já tinha o teste de Turing promulgado lá no começo da década de 50, quando ele colocava o desafio de que o homem ia chegar um momento que o homem não ia saber o que era um sistema, o que era um ser humano respondendo. E a gente está hoje aí com um teste de Turing já ultrapassado, né? Então, o momento que a gente está vivendo hoje de generativa, ele já vem de muito tempo, né, sendo trabalhado. Então, a gente teve ali na década de 90 o Kasparov, o jogador de xadrez, brincando, né, de xadrez com a inteligência artificial da IBM, e isso tudo tem um conceito de generativa por trás, né? Hoje a gente vê o chat GPT criando textos e respostas inteligentes, a gente vê o Midjourney ou DALL-E criando imagens, a gente vê o Sono criando músicas. Então, o espectro de inteligência artificial generativa não está ligada somente a uma coisa restrita ao texto, por exemplo, mas sim a uma ampla camada de aquisição, tratamento e amostra de dados que são utilizadas para fomentar e para gerar esse resultado final na ponta, né? E vale lembrar, a inteligência artificial é uma das várias possibilidades que a gente tem de inteligência artificial. A gente está falando de inteligência artificial estreita, inteligência artificial larga, mais especializada ou mais generalizada no contexto. A gente está falando de inteligência cognitiva, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de inteligência artificial responsiva, enfim. Existem vários conceitos diferentes que não é somente a generativa. Então, hoje, o que a gente tem para utilizar, na sua maior parte, de forma mais ativa, disponível mais facilmente para a humanidade, é a IA, a GenAI, a IA generativa. Mas daqui a pouco a gente começa a se deparar com diversos outros novos modelos, que não vai ser somente a generativa. E aí é onde rompe-se barreiras mentais, né? E muda-se a mentalidade e a gente começa a se acostumar com uma nova era tecnológica. Mas, por exemplo, cara, você contou da tua empresa, né? A segunda aí que, pô, vocês venderam e tudo mais. O Sim. que isso tem lá? Sei lá, quanto tempo aí? Deve ter alguns aninhos, né? Imagino. Tem 6 anos que eu vendi. 6 anos. Aí uma dúvida seria, cara, se você lá atrás tivesse a GenAI que você tem hoje, o que mudaria? O que está mudando aí nas aplicações, né, do IoT, por exemplo? Existe uma série de coisas que poderiam ter acontecido, né? E é até difícil falar para você porque o coração bate mais forte, né? Só quem já montou uma startup e vendeu sabe depois o que poderia ter se transformado. Mas aí você viu e já fez o negócio. Mas se naquela época, 6 anos atrás, isso tivesse disponível, eu tinha tido uma velocidade muito maior de desenvolvimento de software, eu tinha tido uma velocidade muito maior na análise e estudo de dados para manter a minha assertividade alta e ter uma entrega maior na análise de dados para o meu cliente lá na ponta. Ele ia ter uma percepção de valor maior. E isso tudo que eu estou falando no passado, a gente já tem hoje. Então, se eu tivesse esse negócio, o que, que eu tenho no meu negócio hoje? Tudo isso. Só que eu estou em outro ramo. Antes eu estava no agro, agora eu estou em cidades inteligentes e indústria, e eu usufruo disso tudo. Um software, Marcelo, uma aplicação que eu levava 3 meses para desenvolver, hoje a gente desenvolve o esqueleto dela completo em uma semana, levando em consideração revisão de código, boas práticas, documentação de software, versionamento, até chegar no deploy, teste, homologação, go to marketing. Então, hoje a IA, ela me favorece em todos os sentidos, não somente na parte de olhar e pegar e falar, peraí, eu ganho mais tempo aqui, eu ganho mais produtividade, mas eu também reduzo custos na medida que o meu tempo operacional é reduzido, né? Então, hoje eu tenho muitos ganhos. Eu posso dizer que de um ano para cá, depois que a gente começou a implementar IA dentro dos nossos processos, e não somente entregar IA para o meu cliente, eu tenho uma plataforma
de IA e eu vou reduzir seu custo operacional, mas o que é isso é a gente usar dentro aqui mesmo, dos nossos processos. Criação de material de marketing, averiguação de planilha financeira, batimento de metas, estudo, inteligência de mercado. Então, tem uma série de coisas que a inteligência artificial proporciona para a gente, que naquela época não conseguiria proporcionar e faz parte do jogo no mercado, né? Show. Agora, cara, curiosidade aí, no mundo do desenvolvimento puro, né? Você está acompanhando aí, cara, a fronteira, né? Onde, porra, assim, um conjunto de prompts, meu irmão, vão fazer uma aplicação subir. Você tá perto disso aí, cara? Tipo, aí é quase que assim, ó, cara, eu tenho esse módulo aqui para desenvolver, essa feature, e eu vou via, porra, prompt botar esse negócio de pé. O quão pronto a gente está nisso aí, ou a gente está um pé atrás? O cara está programando, vamos dizer assim, na forma tradicional, e aí tem, né, todas as dicas, toda aquela automação de um copilot, né? Como é que está isso aí, cara? O que você está vendo aí para mais ainda, né, cara, acelerar isso tudo que você falou na hora de desenvolver? Uma coisa que eu posso falar para você, e aí eu tenho isso dentro de casa, Marcelo. Ela acelera, ela não substitui e não faz o seu trabalho. Isso que é importante as pessoas terem, principalmente os desenvolvedores. Então, assim, quanto mais, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, quanto mais humano nós formos, mais a inteligência artificial vai ter dificuldade de nos substituir. Quanto mais nós formos artificiais e usarmos ela para fazer o nosso trabalho, mais fácil fica dela nos substituir. Hoje, a gente está vivendo um momento em que tem desenvolvedor que trabalha só com chat GPT? Infelizmente tem. Esse cara está se limitando na questão de lógica, de análise, a parte analítica, autoaprendizado. Ele está deixando muita coisa para trás que ele poderia aplicar na vida dele como um todo, né? Essa parte analítica e tudo mais. Então, o desenvolvedor que usa a ferramenta de IA para acelerar o seu processo, ele precisa depois revisar o código, porque, como diz o professor Miguel Nicoleles, que eu admiro muito, que é um neurocientista renomado, um dos maiores do mundo, brasileiro, ele diz que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. Não é inteligente porque ela segue modelos estatísticos de dados e isso é programação e matemática, isso é algoritmo, não é inteligência. E ela não é artificial porque ela trabalha com dados humanos, dados gerados por humanos. Ela não é capaz de gerar dados por ela mesma, ela não tem criatividade, pensamento crítico, ela não tem imaginação, ela não tem um viés ético, filosófico, ela não tem paradigmas, ela é lógica. Então, o ser humano não é um bicho lógico. Então, ele não tem como ser substituído por ela. Mas o que a inteligência artificial ela faz, mais uma vez repetindo, para deixar todo mundo bem cravado isso na cabeça, ela acelera o processo. Você não pode usar ela para fazer o processo inteiro. É raro quando você pega um código inteiro feito por IA que você consegue fazer o deploy, consegue compilar e ele roda. É muito, muito raro, tá? Sem ajuste nenhum, ainda mais. E aí, qual que é o problema? A IA, ela está codificando na lógica que você não conhece. Então, que segurança você pode dar para esse código de versionamento, de fraude, de cópia, de estabilidade, se não foi você que desenvolveu e documentou isso, né? Então, a questão do desenvolvimento é a mesma coisa para um designer de imagem, né? Ele está lá usando o Photoshop, ele quer fazer as imagens com IA, vai ficar maravilhoso? Vai, só que ele não se diferencia no mercado. Ele acaba copiando os outros e aí ele começa a entrar numa linha que está todo mundo igual. E logo, logo ele vai ser realmente substituído. Sem esquecer que tudo isso que ele está fazendo na IA, ele está treinando a IA para ser melhor do que ele. Então é muito melhor você agir por você mesmo, né? E usar a IA em casos específicos. Concordo, legal, cara.
Você falou aí também de cidades inteligentes, né, cara? Como é que está evoluindo essa conversa, hein? Porque, assim, daquelas coisas mais elementares, né, meu irmão, que você vê no... Pô, você tá em São Paulo também, né? Tô em São Paulo. É, cara, farol inteligente. Pá, das coisas mais simples, né, cara? As luzes, né? Economizar luz. O que que Sim. tem, o que que evoluiu nisso aí, cara, na prática, assim, na prática? Você possa dar exemplos, assim, de cidades que realmente investiram no timing certo e hoje estão realmente são exemplos. O que que você está vendo aí? Porque em São Paulo, cara, e também fala daqui, meu irmão, o que que você já tem, o que está acontecendo aqui que a gente, cidadão, pô, não desfruta, acho que, de muita coisa ainda. Tem muita coisa em São Paulo também, tá? Eu costumo até dizer que o Brasil é o grande celeiro de internet das coisas e inteligência artificial voltada para a indústria, agro, para todas as verticais, né? Eu tiraria, com alguma ressalva, a área da saúde, porque infelizmente são somente o pleito particular que tem mais interesse nisso. Puxando por esse viés, qual que é o problema que a gente tem de não enxergar a inteligência artificial e o IoT em cidades inteligentes? Existe semáforo inteligente, Marcelo? Existe. Existe lombadas inteligentes? Existe. Existe luminárias conectadas e inteligentes? Existe. Em São Paulo deve ter mais de 1 milhão de luminárias conectadas. Mas elas estão no viés de reduzir o custo de energia? Não. Ela está no viés de fazer a monitoração para saber se aquele ambiente está apagado ou não, está funcional ou não. E isso que vai na direção do aumento da qualidade da segurança naquele local. Tá? Então, a gestão de iluminação pública está acontecendo sim aqui em São Paulo, em várias outras cidades do Brasil, mas infelizmente a passos do nosso governo. Então, quando a gente fala de semáforos inteligentes, tem semáforo inteligente? Tem, e eu vou dar um exemplo. Na USP e na Doutor Arnaldo, em frente ao Hospital das Clínicas, está sendo finalizada uma POC feita junto com o pessoal da American Tower, que a American Tower é a detentora dos terrenos das antenas de conectividade de celular, a ATC. Tem uma câmera no farol que visualiza os carros e tem uma outra câmera que visualiza o pedestre. Então, a depender do volume de trânsito, a temporização desse semáforo é alterada para mais ou para menos, e isso melhora o fluxo do trânsito. É genial, né? A mesma É, coisa é isso é aí. o pedestre. A câmera visualiza o pedestre e, a depender se é um cadeirante, se é um idoso ou se é uma pessoa saudável, ele muda, e pela quantidade de pessoas, ele muda o tempo de abertura e fechamento também do semáforo de pedestre para dar mais qualidade e segurança para o pedestre e melhorar o fluxo do trânsito. Isso é genial. Mas por que que isso não está em todos os semáforos da cidade toda? Política. Existem processos internos da política de que vão de processos de licitação, termos de referência, homologação. Então, é muito difícil se encontrar uma empresa que tenha o porte financeiro e estrutura operacional para fazer a implantação disso numa cidade igual São Paulo. Então, você começa a fazer em pequenas doses. Você começa a fazer na Avenida Paulista, você começa a fazer na Avenida São João, e a Avenida Paulista, a Avenida São João, são dois fios de cabelo no meio de um mar imenso, né? Que é São Paulo, um emaranhado incrível do nosso trânsito. Então a gente acaba não tendo muita percepção, mas está sendo feito. Porém, em cima dessa velocidade que a gente já conhece. A mesma coisa está sendo feita para a indústria. Então, cidades inteligentes está crescendo mais aonde? No privado, shopping centers, hotéis, Legal. clubes, casas, escritórios. Tem muita IA, muita tecnologia de segurança, de conforto e qualidade de ambientes
instaladas nesses ambientes. Agências bancárias, lojas de eletrodomésticos, isso já existe, né? Existem lojas de roupa que têm sistemas especializados em experiência do cliente, que muda o cheiro, a música, indica qual produto tem que estar em qual corredor, pelo mapeamento de calor da loja, se tem mais homem ou mulher frequentando, em que horário, qual produto. E isso dá insights para vitrinista modificar ali e atrair mais clientes. Isso já existe dentro de shopping center, dentro de uma série de outros lugares de áreas comerciais, varejo, né? Tem loja aqui no Itaim, tem uma loja da Amazon que você entra e não tem nem pessoas lá dentro, ela faz reconhecimento facial. E a gente esbarra numa outra coisa ainda, que é o viés cultural da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, a gente coloca esses ativos, dispositivos espalhados pela cidade, eles são roubados, eles são vandalizados, né? Então, isso também atrapalha o desenvolvimento. Eu poderia ficar aqui listando uma série Não, de coisas, fantástico. né? Mas tem que pensar nisso tudo antes de implementar um projeto. Muito legal, cara. Aí a questão também ética, né, de uso, de privacidade. Como é que isso, quais são os grandes, já também assim, as grandes soluções, né, nessas implementações quando a gente está falando desses temas, né? Pô, tá te filmando e não quero que me filme. Como é que tá essa conversa, cara? Como é que está sendo resolvido isso? Em parte, está sendo resolvido do vamos fazer, se falar, a gente para, né? Cortando a própria carne aqui, a real, né, é essa, né? Então, assim, o governo, ele tá, por exemplo, aqui em São Paulo, tem acho que mais de 10 mil câmeras da Polícia Militar já espalhada pela cidade, filmando todo mundo, né? Então, assim, o governo pode filmar as pessoas, por que que uma empresa privada, então, não pode? A empresa privada não pode, então vai ter que tirar todas as câmeras de vigilância, porque a câmera de vigilância está filmando todo mundo o tempo todo. Então a gente começa a entrar num paradoxo maluco do pode e não pode, e a gente precisa sempre se apegar na entrega de valor final, né? A ética, onde é que a ética está? Existem algumas tentativas de regulamentação. A LGPD é uma delas, né? Aonde é que eu posso mostrar alguns os seus dados sensíveis? Quando houver a necessidade, uma petição jurídica para isso. E o que, que são os seus dados sensíveis que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Sua cor, seu sexo, nome, idade, documentos, RG, CPF, endereço, religião. Isso tudo são dados sensíveis que podem ser cruzados e utilizados para o bem ou para o mal. Mas eu posso ter esses mesmos dados de forma anonimizada e saber que numa rua A ou B passa mais homens do que mulheres, em que horário, e isso servir de inteligência tanto para a polícia melhorar o monitoramento dela, quanto de repente para uma empresa saber se ela deve abrir uma porta dela ali ou não. Então, a ética, ela fica muito ao sabor assim do vamos testar e o que pegar pegou, e enquanto ninguém estiver falando nada, a gente vai fazendo, né? E as nossas leis aqui no Brasil, infelizmente, são nesse sentido. Uma coisa, viu, Marcelo, que o pessoal me pergunta bastante, e eu sou muito provocado por isso, eu sou um homem negro, nasci numa favela, e o pessoal fala, a inteligência artificial é racista. Como é que você enxerga a parte da ética da inteligência artificial? Não é a inteligência artificial que é racista, o ser humano que está treinando o modelo de dados, que implementou dados ali, está sendo coletado de nós mesmos, e a inteligência artificial está trabalhando com isso. Então, a gente não pode julgar a tecnologia como se ela tivesse a tomada de decisão própria. Ela ainda não tem. Então, se ela consegue classificar a câmera da polícia, consegue classificar melhor um ladrão negro do que um ladrão branco, não é um problema da polícia, não é porque ela é racista,
É porque nós mesmos estamos dando mais inferência de dados para ela e ela se alimenta disso, ela acaba tomando decisão baseada nos dados que nós mesmos criamos. Então, a questão da ética, ela parte, antes de tudo, da gente mesmo, né? Como é que a gente está se comportando na rede social? Como é que a gente está se comportando com o nosso celular na mão, atrás de um login e de um nickname no Instagram? Porque isso tudo depois serve de dados para a inteligência artificial modelar resultados humanos. Perfeito, cara. Cara, e indo aqui para os finalmente, Murilo, em termos de formação, cara, profissional, né? Como é que você vê assim o tamanho da demanda? O que que as pessoas, né, assim, do ponto de vista agora, 2025, né? O que que esse cara precisa aprender? Por onde começar? Também para quem já está nessa, o que que você acha que é o, cara, a próxima onda aí para, né, já pular nela? E também, cara, já embolei aqui, mas para quem está também querendo empreender, cara, como você fez nessa área, o que que você deixaria aí de dica, cara, para essa turma? Para você empreender, a primeira coisa que eu posso dizer para você, e eu dou mentoria hoje para muitas startups, dou consultoria, sou executivo de várias outras empresas além da minha. é, o meu empreendimento começou a dar certo quando eu me conheci. Eu aprendi quem é o Murilo. Esse foi o primeiro passo. As pessoas empreendem, Marcelo, por diversos motivos. Muitas vezes por dinheiro, muitas vezes por necessidade, muitas vezes por um propósito, muitas vezes porque teve uma ideia boa, muitas vezes porque alguém incentivou, porque alguém chamou para ser sócio, né? Mas as pessoas vão empreender sem saber se elas estão dispostas a aprender, empreender em si mesmo. Então, assim, melhora o seu CPF para você ter um bom CNPJ. Se você não é um bom CPF, você não vai ter um bom CNPJ. Então, para quem quer empreender, se conhecer é fator primordial. Segunda coisa é ter certeza da dor que você está resolvendo e que você está resolvendo a dor de alguém. As pessoas pagam para ter problemas resolvidos. Então, empreender significa isso: você entender uma dor de um mercado, desenvolver um produto e escalar isso dentro desse mercado. Aí você começa a ter a receita final, que é dinheiro. É isso que importa no final, né? Agora, quem quer entrar no mundo de inteligência artificial? Ah, eu vou largar meu trabalho agora e vou entrar no mundo de inteligência artificial. Não faça isso, porque a inteligência artificial está em tudo, em todos os mercados. Exatamente aí aonde você está, ela pode ser usada e você pode melhorar muito do que você está fazendo hoje com inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem que ser enxergada como uma ferramenta de aumento de produtividade, de aumento de assertividade na tomada de decisões guiadas por dados. A inteligência artificial não é um mercado. A inteligência artificial é o mercado inteiro. Então, o cara que é contador, o cara que é de suporte TI, o cara que é professor de universidade, professor de escola infantil, se ele tem um estacionamento, uma padaria, não importa. Ele pode usar a inteligência artificial para melhorar o negócio dele, para implementar regras, implementar processos melhores, e ele não precisa ir para um mercado de IA, porque esse mercado de IA em si, ele não existe. Ele está todo enviesado em cima do que a gente já tem hoje funcionando no mercado, né? Então, vamos olhar aqui a inteligência artificial para quem é professor. Tem um monte de IA especializada com didática, modelos de aulas que te ajuda a formatar aulas a depender do tipo de aluno que você tem na sala, por região, por idade, por nível cultural e tudo mais. Tem um monte de IA que ajuda contadores a fazer conciliação contábil,
a elaborar Excel, a analisar relatórios financeiros. Então, é você usar a IA para melhorar aonde você já está hoje, né? Eu acho que esse é a grande sacada. Muito legal, cara. Para terminar, Murilo, você deixaria aí de pessoas nesse mundo, né, IoT, IA, para seguir, cara que você segue aí, que você possa comentar, e também para o pessoal te encontrar aí, cara, continuar essa conversa, querer fazer negócio contigo, Sensacional. assim, como é que você está aí? Bom, se eu fosse indicar alguém para seguir, me segue, né? É, vai lá no Instagram ou no LinkedIn também, mas no Instagram você me encontra como Murilo Silva Mentor, né? E no LinkedIn você pode colocar Murilo Silva IoT, tá? Se você for no Google também e colocar Murilo Silva IoT, vai listar lá uma porção de palestras, cursos, seminários, workshops, entrevistas, podcasts, artigos que eu já participei. Tem bastante material, Murilo Silva IoT, né? E aí me segue lá e pode me chamar pelo direct, pelo LinkedIn. Meu WhatsApp está disponível lá também. Eu gosto muito de ajudar, principalmente quem tá começando, né? Quem já está no mercado também. Um outro nome que eu acho que é importante vocês estarem de olho, que é um garoto. Eu posso falar garoto porque já passei dos 45, Marcelo. Então, é o Caio Moreno, né? O Caio é um especialista em inteligência artificial que tem uma metodologia de implementação de IA corporativa nas empresas. Então, as empresas chegam e falam: eu quero implementar a inteligência artificial. Não sabe como, não sabe quando, não sabe qual, a que custo, quem vai mexer, sai fazendo, acha que o chat GPT vai resolver a vida dela. E, na verdade, ela precisa passar por uma matriz de entendimento, de uma consultoria, para entender. E o Caio ensina isso. É um grande amigo, um grande especialista que estava no Web Summit Lisboa, abriu captação em Madrid com a startup dele, tem um chatbot com um nível de assertividade de 98% e acima, né, nas conversações, está acima do WhatsApp, assim, um cara premiado, uma pessoa incrível, e ele tem uma cerejinha do bolo, ele é autista, então, assim, extremamente inteligente, uma pessoa muito boa para seguir, para se inspirar e para estar por perto. Caio Moreno, né? Legal. Uma instituição que eu acho que vale muito a pena. Eu sou membro do Comitê Internacional lá de IA e de Robótica, que é a I2AI. Então, i2ai.org é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, e lá dentro é legal porque você tem aulas magnas praticamente todos os dias, a semana toda, às vezes mais de uma vez por dia, e aí você tem aula com a nata da nata global de inteligência artificial, né? Então, você vai ter da parte de machine learning, data science, você vai ter programação, você vai ter filosofia, ética, legislação, antropologia, você vai ter tecnologia aplicada, física quântica, a computação quântica tem lá dentro também, já está sendo tratado. Então, assim, é um pessoal de muito alto nível, muita gente mesclada do ramo militar, do ramo corporativo, do ramo público, acadêmico, pesquisa, e todo mundo conversa muito bem dentro dessa associação. Então, vale muito a pena, i2ai, né, .org, é a pessoa e a associação que eu indico para vocês realmente seguirem aí. Cara, sensacional, Murilo. Pô, cara, isso que você falou, né, cara? Eu vivi aqui, né? Pô, te achei lá como uma celebridade dessa. Você foi incrivelmente gentil ali. Vamos marcar, vamos fazer, né? E tu deu um Sim, aulão aqui, pô, sensacional, cara. Então, te obrigado. agradeço demais aí. Espero que no futuro não muito longe aí a gente possa voltar, cara. Você trazer as novidades, a evolução de tudo isso que a gente conversou. Obrigado demais, cara. Foi muito, Conta muito bom. comigo. Sensacional. Obrigado, Marcelão, pela oportunidade. Obrigado você que teve a paciência de assistir a gente também. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.